grave aqui no Imigrantes, hein? Nossa, foi feio, hein? Combustível aqui, ó. É combustível ali, ó. Eu fui escutando o barulho, foi um atrás do outro socando. Eu achei que eu ia morrer, que eu ia parar lá debaixo dela. Eu nunca vi um acidente nessas proporções, uma coisa absurda. Alguém ajudou a gente a sair pela janela, que não dava para sair, abrir a porta. Você vai entrando embaixo do caminhão, você não sabe o que vai acontecer. 24 horas depois do acidente na pista de subida da Imigrantes, que envolveu pelo menos 300 veículos, segundo a Polícia Rodoviária, as imagens estão e ainda vão ficar por muito tempo na cabeça de quem viveu esse desastre e até mesmo de quem viu a cena só pela televisão. Hoje, a repórter Solange Freitas está aqui comigo na primeira edição do Jornal da Tribuna. Ela fez a cobertura ontem desse acidente, desse desastre. Chegou ao local logo após o acidente e vai contar pra gente o que viu. Boa tarde, Solange. Até agora, de acordo com a polícia, uma pessoa morreu, mas centenas de carros foram envolvidos, muitos prensados entre caminhões. Muita gente acabou se salvando porque saiu dos carros, né? Boa tarde, Tony. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo. Para a gente entender, imagina 2 quilômetros de pista e a gente via vários carros espalhados num canto, depois um carro amontoado em cima do outro, depois mais carros espalhados, depois mais carros um em cima do outro. O que aconteceu? Algumas pessoas conseguiram frear e assim que elas frearam, elas saíram do carro, porque elas não conseguiam enxergar quase nada por causa da neblina. E quando elas saíram, os carros que estavam atrás bateram nos veículos dela. A gente conversou com algumas pessoas que passaram por essa situação. Veja a entrevista da Márcia, que ao sair do carro, ela logo depois viu o veículo dela rodopiando na pista. Subindo e tinha muita neblina, então a gente foi diminuindo a velocidade e aí a gente viu que tinha esse caminhão parado e um carro encostado, levemente batido. E aí deu tempo de eu parar, coloquei pisca-alerta e aí a gente saiu imediatamente porque deu um clique assim, atrás veio outro carro, parou e logo depois veio um, bateu. Só que a gente já estava aqui fora, graças a Deus, então a gente não se machucou e o carro rodou. E aí foi uma série de carros... No inferno na terra. Nossa, nunca tinha participado de um acidente assim com tantos carros envolvidos. Uma coisa impressionante mesmo. São 29 pessoas feridas, pelo menos pelo cômputo aí da Polícia Rodoviária. Logo mais a gente vai falar sobre a situação de saúde dessas vítimas, para onde elas foram levadas, se continuam internadas ou não. Agora, a pista norte da Imigrante, Solange, já foi liberada agora há pouco, depois de muitas horas de trabalho para a retirada desses veículos e também a limpeza da pista. Os destroços foram recolhidos. O caminhão da Ecovias ficou carregado de peças dos veículos envolvidos no engavetamento. Tudo isso estava espalhado pela pista. E mesmo com o trabalho que virou a madrugada, ainda encontramos sinais do acidente pela manhã. O trabalho consistiu na retirada da maioria dos caminhões que ficaram imobilizados sobre a rodovia e alguns veículos de passeio, o que demandou bastante tempo, aí, levando a madrugada toda, até por volta de 5 horas da manhã. A maior preocupação da equipe de limpeza é quanto ao óleo que foi derramado. Para facilitar a absorção, colocaram areia por toda a extensão do acidente. Muito óleo na pista, combustível, então a preocupação é deixar a pista em condições de segurança para que a gente possa liberar os veículos. E a liberação, a primeira liberação, com certeza será feita mediante comboio. Enquanto isso, a Imigrantes Norte continuava fechada. Os carros conseguiam seguir até esse trecho, no quilômetro 58. Depois era preciso desviar e continuar a subida pela pista sul. Bom, a repórter Paula Araújo continua lá no local. Boa tarde, Paula. Qual é a situação da rodovia nesse momento, hein? Oi, Tony. Boa tarde a todos. O trânsito aqui na Imigrantes Norte, neste momento, está liberado para a subida da serra. Como a gente pode ver, olha,
movimento bastante tranquilo, os carros passam normalmente aqui pelo quilômetro 58, que é onde nós estamos, mas a Ecovias informou que como a liberação foi feita agora há pouco, mas no alto da serra, viu, o motorista encontra sim pontos de lentidão. A pista ela ficou interditada por mais de 20 horas, então para essa primeira viagem depois do acidente, passando pelo local onde houve o engavetamento, a Polícia Rodoviária organizou um comboio. Esse comboio ele saiu daqui às 11h30 da manhã. Eu vou conversar agora com o Tenente Marcos Negrinho, que é da Polícia Rodoviária. Por que foi necessário fazer esse comboio, Tenente? Então, Paula, os veículos teriam que passar numa velocidade moderada lá pelo local e como a abertura da pista ela se dá vazia, é necessário que seja controlada a velocidade para que não haja maiores incidentes ou acidentes, né? Agora, tinha preocupação também de algumas pessoas no local? Vão acontecer novos comboios? Não. A previsão para a pista norte ela está liberada para tráfego normalmente, sem a necessidade de comboio. Certo, obrigada então pelas informações, Tony. Obrigado, Paulo Araújo. E a repórter Nina Barbosa conversou ontem à noite com o comandante da Polícia Militar do Grande ABC. Ele falou sobre as possíveis causas do acidente. Nós temos aqui um conjunto de fatores, né? O primeiro deles e o mais importante aqui foi uma neblina densa que se precipitou rapidamente. Ela reduziu a visibilidade em alguns trechos a 10 metros e alguns veículos que persistiram seguir viagem mesmo nessas condições. Houve início de alguns acidentes com veículos de passeio. Depois o envolvimento de ônibus, caminhões, veículos incendiados, aí tomou essa grande proporção. Vocês acreditam que os carros estavam numa velocidade, ou pelo menos parte deles, não compatível com o tempo, com a condição do tempo? As primeiras análises indicam isso, que por conta aí da baixa visibilidade, o recomendável seria que os veículos parassem a viagem, fossem ao acostamento e ligassem o pisca-alerta. Uma visibilidade aí de 10 metros a 30 metros, ela recomenda aí que os veículos transitem ou trafeguem no máximo a 10, 20 por hora, que é uma velocidade muito baixa. E pela proporção do acidente, há indicações que estavam numa velocidade superior a essa que seria recomendada para as condições da via. Bom, Solange, ontem vocês conseguiram chegar rapidamente até o local do acidente. Foi logo depois que aconteceu que a gente ficou sabendo. Agora, você foi registrando também imagens desse nevoeiro, dessa neblina intensa, né? Ficou durante todo o tempo, né? Porque para chegar no local do acidente, a gente pediu autorização da Polícia Rodoviária num posto lá embaixo, porque a pista norte da Imigrantes estava fechada bem embaixo, onde tem a ponte estaiada. Então, nós, com autorização, nós fomos subindo e quando a gente chegou lá em cima, a gente viu aquele nevoeiro todo. E aí eu tenho uma câmera fotográfica e fui registrando a dificuldade até da gente chegar no local do acidente naquele momento, porque apesar da gente querer chegar logo no nosso local do acidente, a gente não podia ultrapassar uma velocidade maior do que 40, 20 km por hora. Agora, ontem, Solange, você chegou lá rápido, ficou sabendo do acidente, começando as entrevistas, porém, chegou-se a falar que o motivo inicial seria uma carreta que viria na outra pista, que teria atravessado o canteiro central e batido no outro caminhão. Mas a gente conversou com o comandante aí do policiamento, né, do Grande ABC, e ele negou isso. Isso já foi avaliado, está completamente descartado, né? As carretas que estavam aqui voltadas para o sentido inverso da via foi por conta dos impactos que elas sofreram de frenagem e da própria derrapagem dos veículos. Muitas pessoas disseram que parecia uma cena de um filme de horror. Como é que foi, Solange, você que esteve lá? Parecia mesmo, viu, Tony? As pessoas que estavam lá, as equipes de resgate e também as vítimas disseram que parecia cena de filme e parecia uma cena de filme mesmo. A gente começou a gravar, andava mais um pouco, gravava outro acidente, andava mais um pouco, mais carros, um em cima do outro, parecia uma coisa que não teve fim, Tony. E você registrou ainda a dificuldade das equipes de resgate, né? Porque o helicóptero, por exemplo, de resgate não poderia chegar até lá, nem os de reportagem chegaram próximos. E você, então, também constatou essa dificuldade das equipes de resgate para o salvamento? Quando a gente chegou lá em cima, a gente viu uma ambulância também tentando chegar no local do acidente, mas acontece que estava
tudo bloqueado, né? Os carros que estavam atrás do acidente não podiam mais passar. Então havia um grande congestionamento. Então eu registrei também a dificuldade da ambulância de conseguir passar por aquele congestionamento. Alguns carros tiveram que passar, nós passamos pelo acostamento, foi muito complicado Nós mesmo. temos aí imagens aí do SAMU, também do resgate da Ecovias, e os primeiros socorros foram dados logo ali mesmo, já no gramado, né, que divide as duas pistas. É verdade, quando a gente chegou, essa foi a primeira cena que nós vimos. As pessoas sendo socorridas dos dois lados da pista e também no gramado. Foi muito difícil ver essas cenas.